Olá pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho hoje sobre sensibilidade dentinária. Esse mal afeta diversos dos nossos pacientes e existem muitos questionamentos sobre sensibilidade. O que fazer para melhorar a sensibilidade dentinária? Primeiro ponto a ser observado é qual o motivo da sensibilidade. Obviamente as sensibilidades dentinárias elas têm diversas causas diferentes. O primeiro momento é o diagnóstico de qual causa para cada caso especificamente. Nós aqui vamos tratar um pouquinho sobre as sensibilidades dentinárias causadas através das recessões gengivais. O que é recessão gengival? Recessão gengival é o aumento, na verdade, da exposição do dente, da parte sensível do dente, melhor dizendo, da parte da raiz do dente, que teoricamente deveria estar dentro, ou seja, atrás da gengiva. Por algum motivo, essa gengiva se desloca da sua posição correta e expõe uma parte do dente que é a raiz. Essa raiz, obviamente, ela não tem uma proteção de esmalte como tem as coroas dentárias. Por não ter essa proteção de esmalte, que protege justamente de diferenças térmicas, de alimentações mais ácidas, o paciente então passa a desenvolver uma sensibilidade. Então, um dos motivos das sensibilidades, talvez um dos mais frequentes, é recessões gengivais, certo? Essas recessões, então, elas vão gerar diversas sensibilidades nos pacientes. Quais são as principais formas de tratamento dessas recessões gengivais? É importante, primeiro, a gente poder entender qual o motivo dessa recessão. O trauma de escovação, ou seja, escovações muito vigorosas e muito fortes, diferentemente do que alguns pacientes acham que podem causar benefícios, elas causam, na verdade, diversos malefícios. Então, uma escovação vigorosa muito forte, ela pode causar um dano colateral. Ou seja, uma escovação vigorosa pode causar recessões gengivais. A gente tem na clínica diversos pacientes que vêm procuram o nosso serviço, procuram a nossa ajuda com recessões múltiplas em diversos dentes. Essas recessões muitas vezes são causadas por uma escovação muito forte, muito vigorosa. Lembrem-se, força na escovação não é necessariamente relacionada diretamente com melhora da higienização. Tá? Muitas vezes essa força empregada ela vai gerar o dano que é a recessão. Obviamente que no momento que você gera um dano colateral através de uma recessão, através de uma força de escovação, você gera um enfraquecimento daquela gengiva naquele local. A gente faz com que essa gengiva, que é muito delicada, ela promova nela um dano, ou seja, uma recessão. E essa região onde existe a recessão, ela fica muito mais suscetível à contaminação bacteriana. Então o paciente, além de ter um dano colateral por conta da recessão, ele passa a ter uma região muito mais sensível e muito mais fácil de acúmulo de placa. E nessas regiões, ainda por cima, podem, num segundo momento, serem afetadas com gengivites ou periodontites, justamente pelo dano colateral causado pelo trauma de escovação. Então, um trauma de escovação aliado a uma gengivite, aliado a uma periodontite, ela pode se transformar em coisas, inclusive, em danos muito piores. Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado ao indicar técnicas corretas de escovação para os nossos pacientes, tá? E, obviamente, também com a força de escovação empregada. É bem importante que a gente tenha adeque técnica de escovação com escova dentária para cada tipo de paciente diferentemente e especificamente. Ou seja, não existe uma escova única para todos os pacientes. Isso é muito importante. Falando agora de formas de tratamento para as recessões gengivais. Se um paciente já tem uma recessão causada, muito provavelmente, uma das formas, como a gente comentou agora, pela trauma de escovação ou por uma periodontite ou gengivite que possa ter rescindido a gengiva também, que também é uma forma, das recessões também são causadas por bacterianas, por questões bacterianas também, além do trauma, tá? Então, a gente, levando em consideração que aquele paciente já tem uma recessão, ou seja, ela já existe, ela já está presente, o primeiro momento é nós diagnosticarmos essa recessão corretamente, tá?
se esse paciente, a origem dessa recessão foi uma origem bacteriana ou uma origem bacteriana associada a um trauma de escovação, primeiro precisamos remover a causa, ou seja, se for uma periodontite, gengivite, ela precisa ser tratada num primeiro momento. Existe um tratamento para doenças periodontais e para gengivite que a gente já conversou em outros vídeos, tá? Se for para o trauma de escovação, temos que melhorar as questões de higienização do nosso paciente, ou seja, adequar uma escovação correta, alinhar com esse paciente uma maneira, uma escova melhor, enfim, melhorar, tirar esse trauma dele primeiro, tá? Feito isso, a gente vai partir efetivamente para a correção dessa recessão. Alguns pacientes me questionam: Alexandre, essa gengiva ela volta para o lugar? Gente, a resposta que a gente tem, infelizmente, não. A gengiva, uma vez tendo rescindido, tendo se movimentado, o paciente tendo perdido aquela gengiva mais vigorosa, que a gente chama de gengiva inserida, para colocar, ou seja, para a gente recobrir novamente os dentes, para a gente devolver para a posição, infelizmente só técnicas de recobrimento radicular, tá? Ou seja, são técnicas cirúrgicas que são necessárias de serem realizadas, melhor dizendo, para que a gente posicione as gengivas, né, para um local, diríamos, de origem delas. Muitas vezes essas cirurgias de recobrimento elas são feitas concomitante com pequenos enxertos gengivais para que a gente devolva qualidade de gengiva para aquela região que hoje não tem mais. Então, infelizmente, regiões de recessões gengivais, para que a gente possa devolver a normalidade a esses pacientes, são necessários procedimentos cirúrgicos. Alguns pequenos, outros um pouco maiores. Obviamente tudo vai depender do nosso planejamento, da nossa avaliação e de diagnóstico do problema. Alguns pacientes ainda me perguntam: Alexandre, eu tenho recessão, eu preciso recobrir, eu preciso ser submetido a uma cirurgia? E a resposta que eu tenho para esses questionamentos depende de cada caso. Nós precisamos individualizar casos dos nossos pacientes. Nenhum paciente responde igual ao outro. Então é importante que a gente, ao avaliá-lo, diagnostique o problema e entenda o que ele busca ali naquela consulta. Eu digo muitas vezes o seguinte: uma recessão ela precisa ser submetida a um procedimento de recobrimento quando aquele paciente ele me sinaliza que ou ele tem um incômodo, ou ele tem uma sensibilidade dentinária, que normalmente é por isso que ele vem até mim, ele busca, ou ele porventura tem um sangramento naquela região gengival, um sangramento mais abundante, ou naquela região é um acúmulo maior de placa que ele tem dificuldade de higienizar. Ou seja, se existe um motivo, na verdade, se existe uma indicação de recobrimento, a gente vai propor isso ao nosso paciente. Se porventura o paciente tem recessões, mas não tem nada de queixa com relação àquela recessão, nem do ponto de vista funcional, nem do ponto de vista estético, porque sim, as recessões também trazem um dano estético, a gente pode simplesmente tratar o motivo que gerou aquela recessão, ou o trauma, ou a gengivite, ou a periodontite, fazer a remoção do fator causal, tá? Que isso é uma questão de saúde, e manter aquela recessão de maneira controlada com o nosso paciente. Então, na verdade, o que a gente precisa ter de consciência, ter de informação, é que cada caso é um caso e ele precisa e deve ser tratado de maneira individual. Tá certo, pessoal? Fica aqui a dica e um abraço para todos.